pode ver de onde querer ver. Duve, Diário de uma Vida Elétrica, e mais um episódio para você. Eu, Guilherme Crispim, autodenominado mensageiro elétrico, tenho a satisfação de ter aqui comigo hoje um amigo do setor, uma história muito interessante, o famoso making off ali já me revelou bastante coisa. Eu tenho aqui comigo Ricardo Alexandre Balsalobre Barbosa, também conhecido como Ricardo Balsalobre. Ricardo, obrigado por ter vindo, uma satisfação ter você aqui. E bom porque a gente entra numa temática que eu acho que a gente está precisando conversar um pouco mais nesse nosso setor elétrico, que é a energia eólica. Então, obrigado mais uma vez. Crispim, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Acho que vamos conversar muita coisa boa, vamos falar de energia. Se é energia, tem que ser eólica, né? Eu que não vou sou um defensor. Eu que não vou discutir isso contigo, né? Eu falo que o convidado é sempre o convidado e ele tem razão. O cliente sempre tem razão. Ricardo, mas brincadeiras à parte, a gente vai falar muito isso aqui, mas o Ricardo não foi só da eólica, né? Na verdade, a história não começa na eólica, vocês vão ver aí. A história começa em uma outra fonte, também renovável. Mas antes disso, eu vou voltar lá em Araçatuba. Ricardo é de Araçatuba, não é isso? É isso, sou de Araçatuba, interior de São Paulo, uma cidade de 220 mil habitantes, mais ou menos, super desenvolvida, onde eu cresci e só tenho boas lembranças e muita saudade de lá. E já ali, disse que você me contou, você jogava muita bola, não era isso? Jogava muita bola quando eu era jovem, mas muito significa muitas de tempo, vezes, né? E não muito bom. Tá certo, não era muito bom, né? Eu jogava, eu gostava muito de futebol. Gostava quando era adolescente, jogava toda semana com a turminha, era muito bom. E já foi torcedor, né? Já gostou também de torcer para futebol? Sempre fui torcedor do mesmo time. Ultimamente eu não tenho torcido, mas eu acho que é porque eu parei de jogar. Não é porque meu time... Não. O time está bem. Está bem. Está na luta. Está na luta. Você tem ideia aí de qual que é o time dele? O time dele é o Santos, não é Santos isso? Futebol Clube. Muitas emoções. Eu falei com o Ricardo agorinha mesmo. Eu falei, Ricardo, olha, então você tem que ver hoje. Tem Santos Internacional brigando para não cair, né? Que beleza, hein? Vai ver? Não, né? Não, essa eu não vou ver. Vou torcer, mas sem assistir. Mas vamos pular, né? Voltando em Araçatuba, você me contou que, na verdade, aquela pergunta que eu sempre faço aqui, em que momento que você entra para o mundo elétrico, foi até relativamente cedo, né? Talvez tenha sido a primeira experiência, né? A gente tem convidados aqui que, às vezes, a pessoa é do setor econômico, setor financeiro, de uma outra engenharia, e a vida acaba... Eu próprio sou da economia, e a economia, marketing, a vida foi me levando para o setor elétrico. Né? Você não, você já começa a vida profissional, né? As experiências profissionais no setor elétrico. Como é que foi isso? Conta um pouco para a gente. Eu comecei no setor de energia aos 19 anos de idade, sem saber que queria trabalhar com eletricidade. Fui ser operador de hidrelétrica, entrei numa hidrelétrica sem saber o que era, não tinha noção, né? Mas tudo começou ali na adolescência. Eu era aquele rapaz que gostava de desmontar equipamentos, de tentar consertar equipamentos. Meu pai, vendo isso, falou, por que você não faz um curso? Existe um curso perto da nossa casa, técnico de eletrônica. Eu falei, vou fazer, né? Então, eu fiz um curso pensando em mexer com eletrônica. E eu fiz um estágio na Telesp. Lembra disso? Lembro. Em Minas Gerais era Telemig, né? Telemig. No estado de São Paulo era Telesp. Isso. Telecomunicações de São Paulo. Isso aí. E eu fiz um estágio lá. Meu desejo, quando me formei, era trabalhar com eletrônica em empresa de telecom. Meu sonho era Ericsson, Motorola. Mas meu pai falava assim... Meu pai é funcionário público, minha mãe também. Ele investigador de polícia e ela escrivã.
E ele falava assim para mim, faça um concurso público. Rapaz, que dupla, hein, que você tinha em casa, hein? Já pensou? 2 policiais dentro de casa? Dentro da linha mesmo. Tinha que andar na linha. Tá doido. Então, 2 policiais... Você pensava em fazer alguma coisa, teu pai já sabia. Então, assim, ele me incentivou a fazer esse curso técnico, eu fiz, e depois disso me incentivou a fazer concurso. E aí eu peguei os concursos dos mais variados. E apareceu da CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo. A CESP era estadual? Era. Eu tô aqui supondo, imagino que sim. Em 1994, foi quando eu entrei, faz muito tempo, né? Então era uma empresa estadual, era a maior ou uma das maiores empresas de geração de energia do estado de São Paulo e do Brasil. Né? Eu fiz um concurso, Crispim, sinceramente, sem querendo passar, mas sem saber direito o que estava fazendo. Porque eu fiz eletrônica, não fiz eletricidade, não pensava em hidrelétrica, nem sabia que era uma hidrelétrica. Na minha época de adolescente não tinha internet, coisa antiga, né? Faz tempo, ainda bem que não é só a época, viu, Crispim? Não, Então, assim, eu fiz e passei. E aos 19 anos eu tive que sair da minha cidade, fui morar em Ilha Solteira, e ali eu fui ser operador de da terceira maior hidrelétrica naquele tempo. Uma usina de 3.444 megawatts, é muita coisa. 20 geradores, muita coisa. É uma das gigantes do Brasil. 3 GB e meio. Ali é Ilha Solteira, né? Ilha Solteira. Ela é armazenamento ou fio d'água? Não, ela é reservatório. Reservatório. É de armazenamento. É uma usina com reservatório muito grande. Uma usina muito bonita. Né? Que eu carrego só boas lembranças também de lá, muitos amigos por lá. Ainda a turma está lá? Tem muita gente lá ainda. Tem muita gente, muitos amigos lá ainda. Né? Muito bem. Fazendo a usina funcionar, talvez, aí, desde, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas é da década de 70. Então, deve ter, não sei, 50 anos, um pouco mais, talvez. Era um momento que a gente ainda tinha no Brasil, talvez ela tenha sido uma das últimas, né, nesse perfil, né, Ricardo? Assim, foi um momento que a gente teve muita hidrelétrica, né? O Brasil tem, óbvio, vou falar o óbvio aqui para a turma, né, mas o Brasil tem uma história de início de geração muito calcado em cima das hidrelétricas, né? Muito provavelmente Ilha Solteira foi uma das últimas, nesse tamanho. Quer dizer, tudo bem, você vem Belo Monte depois, Giral e tal, mas só que elas são a fio d'água, né? Está falando de reservatório, que é uma discussão, inclusive, que volta hoje, né? Se a gente não deveria estar fazendo usinas com reservatório, né? Tem muita discussão no setor, Crispim. E aí, vou deixar isso para os especialistas falar sobre isso, se tem ou não. O que eu te digo usinas hidrelétricas são muito importantes para o país e o Brasil é repleto de usinas hidrelétricas. Né? O estado de São Paulo, inclusive, ele é fortíssimo em usinas hidrelétricas de pequeno, de médio e grande porte. Né? Então, naturalmente, eu que estava morando em Araçatuba, que é o meio ali do estado de São Paulo, tinha hidrelétrica para todos os lados. Era até natural, hoje eu olho para trás e eu vejo isso, que eu caísse para trabalhar com esse tipo de energia. Né? Porque naquela época ninguém se falava de eólica, ninguém falava disso, solar... Solar era da calculadora, a energia solar, lembra? Você tinha as calculadoras. Era o máximo que tinha de solar, era isso. Exato, que você colocava ali, ela funcionava com sódio. Eólica, então, nada. Moinhos de vento. Só. Né? Dinamarca, quando você Dinamarca, Holanda, assim, mas não para geração de energia. Sim. Né? E aí, CESP, né, Companhia Energética de São Paulo. E depois você fica um tempo ali e muda, né? Você sai de Ilha Solteira e vai para Furnas, é isso? Foi esse o movimento? Eu trabalhei em Ilha Solteira como operador, depois eu fui para Bauru, também no estado de São Paulo, e lá fui trabalhar num centro de operações que supervisionava 10 hidrelétricas, né? E esse centro existe até hoje, mas hoje ele pertence a uma empresa privada, né? E eu fui para trabalhar lá até que o governo do estado, na época, resolveu privatizar. Eu, com cabeça de funcionário estatal, falei, o que vai acontecer aqui? Resolvi sair. E eu saí da empresa numa demissão incentivada. De quem que é? Agora eu fiquei curioso. É nosso pessoal também. Aqui a gente não tem aqui no Diário de uma Vida Elétrica. A gente dá os nomes bons e os ruins. Depois a gente edita os ruins, mas os bons a gente sempre deixa. Não, na época da privatização, quem comprou foi a AES. AES. E ela foi dona daquelas usinas por muitos anos. E atualmente essas usinas foram vendidas e quem é dono é a Auren.
Ah, está com a Auden. Também é uma empresa de referência no setor. Sim. Então, só passou por boas mãos. Sim. E está em boas mãos da mesma maneira que há 50 anos atrás. A Auden, eu estou tentando lembrar quem está CEO da Auden aqui ao longo do caminho, eu faço uma cola, porque a gente já convidou, ou estamos convidando, então já que não, vamos convidar aqui agora, para vir aqui contar o diário de uma vida elétrica dele, né? Mas vai vir, até eu estava dando uma olhada esses dias aí em quem deveria vir aqui contar seus casos. A Auden é uma boa empresa para a gente ouvir. 5 anos e meio, aproximadamente, você passou por aqui, né? Falo por aqui, Campinas, né? A gente está gravando em Campinas. Depois que eu saí da CESP, eu fui para Furnas, e aí de novo naquela visão de fazer concurso, eu passei no concurso e entrei em Furnas. E aí de novo eu fui ser operador de hidrelétrica, uma usina chamada Marimbondo, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, uma usina lindíssima também, 1.400 megawatts. E depois eu saí e vim para Campinas, para trabalhar no centro de operações, que era um centro de operações muito importante, por muitos anos ele foi muito importante, nem existe mais hoje, mas ele ficava aqui em Campinas, e ele operava o tronco de transmissão de Itaipu, boa parte da energia que ia para o estado do Rio de Janeiro, para abastecer a Grande São Paulo, esse bloco de energia que saía de Itaipu, para chegar nessas grandes capitais, alguém tinha que supervisionar essas instalações. Era o centro de operações de Furnas que eu trabalhava, né? Só que nesse meio tempo eu comecei a fazer engenharia. Eu era técnico e comecei a fazer engenharia. Falei, poxa, eu quero ser engenheiro. E aí, em Furnas, que eu me formei em engenheiro, falei, agora eu vou exercer. Agora eu vou exercer. Exerceu? Agora eu vou procurar uma oportunidade no mercado. E eu comecei a procurar e não demorou. E apareceu uma oportunidade. Foi quando eu saí de uma estatal para trabalhar numa empresa privada, multinacional, que tinha chegado no Brasil há pouquíssimo tempo. Que é uma empresa que me deu bastante orgulho de trabalhar nela também, que é a Contour Global. O teu LinkedIn não mente? Está aqui. Aliás, tem um tema interessante aqui. Foi aqui que o LinkedIn te achou? Ou que você foi achado pelo LinkedIn? Não, ainda não. Foi depois dessa. Foi depois. Então segura aí. Conta não, o pessoal fica preso aí. Então o LinkedIn já funcionava naquela época. Falando de empresas, vou te dar um fôlego aí para você beber uma água, Ricardo, porque eu vou aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores que permitem que a gente possa contar essas histórias, tantas histórias. A gente está indo para quase 70 podcasts ao longo desses 2 anos do Diário de uma Vida Elétrica e hoje com a oportunidade de conversar aqui com o Ricardo, da Energimp. Isso tudo acontece porque nós temos Trael Transformadores como patrocinador nosso. Trael, que é uma empresa com mais de 30 anos de mercado, uma fábrica, na verdade um grupo de fábricas de primeira linha ali no Centro-Oeste brasileiro. Quer saber mais sobre a Trael e tudo que a Trael fabrica, está aqui no QR Code. Entra aqui, conheça um pouquinho mais do que a Trael tem feito no mercado brasileiro, uma empresa que é referência. Agradecer também a TTS Energia, a TTS, que é uma empresa aqui do interior de São Paulo, está aqui perto, está em Olambra, mas com experiência no Brasil inteiro, na construção de usinas fotovoltaicas na mini geração e também na geração centralizada. É um grande EPCista. Vou deixar aqui o QR Code da TTS também, para ver tudo que a TTS já fez, mais de 100 megas em GD e uma usina no Piauí, agora, recente, com mais 700 megas em centralizada. E também a TUV Highland, que é uma empresa mais que secular, 1,5 séculos já de história na área de validação de processos, produtos, de equipamentos. A TUV que é referência global nesse processo de medição. Então, quer saber mais também sobre o que a TUV tem feito no Brasil, os equipamentos e a forma como ela valida isso? Está o QR Code da TUV aqui na tela para vocês. E obrigado a vocês que permitem a nós aqui no DUV contar essas histórias. Foi bom a gente ter falado de empresas, Ricardo. A gente tem que agradecer para fazer com que isso aconteça. Bom, você sabe disso, nós vamos falar disso. Você sabe que essa história, esse voo solo do podcast, ele demanda, né? Bom, voltando aqui na Contour Global. E aí eu te perguntei, né, Ricardo,
Pô, Ricardo, Contour Global, cara, eu não conhecia. E aí você me trouxe a história. Falou, não, é uma grande empresa, existe até hoje, teve no Brasil, mas saiu. E você entra nela para olhar para as empresas ou a fonte hídrica, mas quando você sai dela, você já está numa outra fonte. Como é que foi esse momento, essa passagem aí? Exato. A Contour Global, ela foi uma empresa muito importante na minha carreira profissional, porque ela acreditou em mim, me deu oportunidades, e foi nela que eu ocupei uma posição de liderança pela primeira vez. E eu fui ser gerente de uma PCH, depois de 2, e aí a empresa foi crescendo o seu portfólio, até a hora que ela disse, vamos entrar no mundo da eólica. Vamos construir o primeiro parque e ele vai ser no Rio Grande do Norte. Eu levantei a mão e disse, eu quero ir para lá. Ou seja, você viu uma oportunidade ali, porque a gente está falando de 2012, 11, né? É, por aí. 2012. 12, né, que você me comentou. Em 2012 a gente ainda não tinha a eólica que a gente tem hoje no Brasil. A eólica começando era, de fato, uma aposta. Solar estava saindo a resolução 482. O Brasil não tinha nada. Né? Não, nada. Não tinha um mega. Falando de solar. De eólica, não vou me arriscar aqui a dizer não, senão a Elbia vai puxar minha orelha, vai falar, se você não sabe, não fala bobagem. O primeiro leilão de eólica foi em 2009. Então, poucos anos depois, os primeiros parques entraram em operação. Tinha alguns antes já, mas de maneira mais robusta, o crescimento dependia de um leilão. Ele aconteceu em 2009, o primeiro. Então, você vê que era o início de tudo, né? E aí, você sai, e aí você estava em Goiás, no limite de Goiás com Bahia, que você me comentou. Você sai do interior do Brasil, que devia ser um clima fresco, tranquilo. Não devia ser quente. Uma cidade muito pequenininha, chamada São Domingos, em torno de 9, 10 mil habitantes. E vai para Natal. E aí eu fui para Natal, bem longe da minha cidade no estado de São Paulo. Já estava longe também, né? Já estava longe. Estava de longe por longe. Fiquei mais longe ainda. Mais longe ainda. Mas Natal é encantador, né? É muito bom, uma cidade muito boa. Já estou lá, talvez, há 12 anos, mais ou menos, e tem sido muito bom. E como que foi, Ricardo, mudar de fonte? Ir da hídrica para a eólica? Como é que foi essa... Crispim, essa é uma pergunta interessante. Você sabe que o mundo eólico, vamos dizer assim, ele abriu oportunidade de trabalho para muita gente. Então, muitos que não conheciam de energia sequer vieram começar a carreira na área de energia com eólica, e outros vieram já da área de energia, mas vieram de hidrelétricas, que era o meu caso. Né? Então, meu pensamento na época foi, se eu entendo bem de usina hidrelétrica, basta eu adaptar a fonte, entender como a fonte eólica funciona, e o resto nós vamos tocar isso aqui. Vamos aprender a como foi funciona. Assim? Foi. Eu tinha confiança, porque assim, se você administra, eu já administrava ali hidrelétricas, e elas também são muito complexas. As complexidades são diferentes de hidrelétrica para eólica, muito diferentes. Né? Mas, se você entende a tecnologia da eólica, como ela funciona, isso demora um tempinho para se pegar, né, para se entender, você administra a hidrelétrica, administra a eólica e depois, naturalmente, veio a solar. Sim. Né? Então... Sim. Agora, também tem uma questão do momento aí, Ricardo, deste momento teu, né, nessa tua fala, que estava também todo mundo aprendendo como é que era a eólica no Brasil, de certa forma. Né? Estava. Não era já uma fonte que estava consolidada, andando, e de repente você cai ali, ou seja, eu imagino que se fosse num outro momento, talvez a pressão por aprender teria sido muito maior. Ou talvez até, não, eu quero um cara pronto de eólica. Como também não tinha ninguém pronto de eólica, não, me traz esse cara aqui que está pronto pelo menos de energia, né? Exatamente. Para operar, né? A parte de transmissão, subestação e transmissão, é igual, ou muito igual, para hidrelétrica e para eólica. Para solar. Tem suas particularidades, ok, mas é muito parecida. Né? Então, nós tínhamos que focar para entender a geração eólica, e uma vez entendido, né? Claro que o começo da eólica no Brasil, havia uma dependência muito grande dos fabricantes de aerogeradores. Então, quem investia num parque eólico,
ele comprava o aerogerador, mas também comprava o que a gente chama de OEM, a operação e a manutenção do equipamento. Existia uma dependência muito grande e natural lá em 2012, 2013, Sim. que hoje já mudou muito. Por quê? Maturidade do setor. Os proprietários foram entendendo melhor como as usinas funcionam, o que eles poderiam fazer além do que faziam lá no começo. Então, hoje está bem diferente. Por que eu falo isso, Crispim? Porque as hidrelétricas, elas são referências no Brasil e a engenharia brasileira domina muito a hidrelétrica. Então, assim, se eu e você, nós investimos numa usina hidrelétrica, nós teremos domínio completo sobre ela, sobre toda a gestão dela. Com eólica, porque é uma tecnologia muito embarcada, muito compactada dentro do aerogerador e ali não é tão aberto, naturalmente criou-se uma dependência do fabricante. Normal. Mas isso tem mudado bastante. Hoje, quem tem parque eólico no Brasil entende muito bem de uma gestão de aerogeradores num nível de detalhes que não entendia 10, 15 anos atrás. Sim, naturalmente. É o que você falou, exato, natural desse processo. A gente vai falar um pouquinho, ainda mais desse cenário, um pocão, desse cenário do momento da eólica no Brasil. Acho não, né? O momento do setor energético brasileiro, usar uma palavra para ficar elegante aqui com o nosso público, está muito desafiador, né? Então, assim, e a eólica não escapa disso, muito pelo contrário. Mas eu quero continuar nessa tua trajetória, para a gente chegar nesse debate do momento atual. E antes disso, só para não deixar passar, fazer o convite, você falou da Auren, é claro que eu lembrei, mas me ajudou, o sistema me ajudou, o Google, a IA, enfim, me ajudou. Convidar mais uma vez Fábio Rogério Zanfelice. Aliás, outro dia eu ouvi uma fala dele muito interessante também no podcast. Está convidado, Fábio, para vir aqui contar o teu diário de uma vida elétrica. CEO da Auren. Mas voltando no Ricardo Balsalobre, o Ricardo, então, e foi a pergunta que eu te fiz, né? Você foi para Natal pela Contour Global, para esse projeto de eólica, e aí lá você muda. E a empresa foi embora do Brasil, mas você mudou antes, não foi um negócio desse, não foi? Foi. Em determinado momento, houve um dissabor. O dissabor da empresa com o Brasil, eles decidiram sair do Brasil. Mas eu já tinha saído da empresa porque eu fui para a CPFL Renováveis, através de um recrutamento que surgiu lá, e eu fui convidado, participei, deu certo. E aí eu deixei de ser gerente na Contour Global para ser superintendente lá na CPFL Renováveis. Em Natal. Em Natal. Aquela época, era a maior frota de aerogeradores do país, pertencia à CPFL Renováveis. Eu estive no Carnaval, muito bonito, fica a dica, inclusive. Eu acho que era no Parque da CPFL, em Canoa Quebrada. Tinha alguns aerogeradores lá e tudo, compondo e conversando com o pessoal no mercado. O pessoal falou, isso aí é um parque da CPFL. É bacana. No Quebrado tem da CPFL, tem da empresa que eu trabalho, da Energimp, e tem até da Luparna também. É uma região... Tem bastante ali, bonito. É um debate interessante, né? Tem gente que não gosta. Impacta visualmente tudo, né? O ambiente. Eu particularmente, eu acho bonito. Eu acho que você olhar aquele horizonte de turbinas e aquilo, né? Fica legal, eu acho que fica legal. E é necessário, né, Crispim? Assim, nós como seres humanos, nós consumimos energia. Ela tem que vir de algum lugar. Sim. Algum preço vai ter que ser pago. Mesmo... E a eólica, ela é uma energia sustentável, né? Sim, é limpa e é um potencial... as vantagens e desvantagens de 70 podcasts é isso. Eu não vou me lembrar quem esteve aqui falando, não foi Elber, falando dessa característica nossa dos ventos, né, que são ventos de fato muito bons, né, potencial o famoso fator de capacidade e tal, né, que os ventos do Brasil, eles têm principalmente os do Nordeste, né, tem um diferencial. Então, se não aproveitar isso de forma competitiva, global, você desconsiderar, né, o desenvolvimento social de uma região. Gente, claro que sempre algum impacto causa, né? Você tem que minimizar, mitigar o impacto. Eu falo que o importante é você ver o somatório, a conta final, né? Não, ela é positiva. Tá?
Tem algumas coisas aqui que a gente precisa dar atenção e resolver, mas... Eu, particularmente, entendo que nenhum país deveria depender de uma ou duas ou poucas fontes. De forma alguma. Diversificação ela é Ela importante, é necessária, traz segurança. Então, assim, na minha visão, tem que se aproveitar as energias sustentáveis, mas as fósseis também têm como serem utilizadas sem minimizando danos à natureza. Então, você tem que saber usar, tem que ter um bom planejamento, você pode utilizar os recursos dos mais diversos para um país, né? Eu tenho assistido, por estar no mundo dos podcasts do setor energético, eu tenho assistido outros, né? Aliás, vou deixar a dica aqui, depois você conta para a gente aí o que você está fazendo dos teus podcasts. Foi uma surpresa já chegando aqui quando você me falou, mas vamos deixar a dica aqui. Eu quero o link para ir acompanhando. E um que eu assisto bastante é do Adriano Pires, Power, alguma coisa Power, que está ali junto com o pessoal do Brasil Journal. E o Adriano tem uma experiência grande, principalmente no setor de óleo e gás, e ele é um cara que defende muito, né? Ele traz, é natural isso, ele traz entrevistados e tudo mais, e ele defende muito a questão do gás natural, né? Como um veículo, uma fonte, né, de transição e tudo, mostrando os benefícios. Dias atrás também o ex-ministro Bento Albuquerque esteve aqui falando também disso. Na verdade, as pessoas têm passado aqui e falam, você não dá para apostar a lógica, né? Você não dá para apostar numa fonte só e imaginar que essa uma fonte só vai resolver ou ela é a bala de prata, né? Eu acho que a diversidade e a possibilidade de diversidade, né, Ricardo? A gente tem possibilidade de diversidade, né? Quantos países têm essa possibilidade que a gente tem? Acho que muito poucos. Poucos países, né? A quantidade de recursos. Até mesmo, agora, para causar polêmica de vez, né, até mesmo a nuclear, ela até precisa ser estudada. Sim, senhor. Ela é super segura. Sim. Ela já era Pequenos segura. reatores. Ela já era segura 70 anos atrás. Você imagina hoje. Tamanho da segurança. É o setor mais seguro da energia no mundo. Então, você conversou, você viu o podcast do Bento, né? Você viu o podcast? Tem certeza que você viu o podcast, porque o Bento ele fala isso. Ele fala sobre isso. Ele né? fala sobre isso, até porque a Marinha, ele é um almirante de Marinha, de esquadra, e ele estava no projeto do submarino nuclear brasileiro. Assistam o podcast dele, ele fala exatamente isso. Olha, não à toa, se for Google, Microsoft, essa turma toda, e principalmente nessa discussão agora da IA e dos data centers, uma das que está voltando como... Porque ela é constante, né? A fonte nuclear ela não tem a intermitência, né? Você pode ter a geração, a entrega de energia constante. Isso faz toda a diferença para esse tipo de negócio. Na verdade, para todos, né? Mas para esse principalmente, né? O problema que eu vejo é que é muito politizado, né? Você não tem uma discussão simplesmente técnica, viabilidade econômica, comercial, é muito mais do que isso, né? Então, aí um defende, o outro acusa, aí fica essas brigas. Mas aí, isso era só com o nuclear no passado. Hoje tem quem defende e quem é contra a eólica. Tem quem defende a solar, tem quem... Então, faz parte da natureza do ser humano, é assim mesmo. Por isso, quanto mais técnico for a discussão, melhor. Se você mais embasamento técnico e econômico, vai fazer mais sentido, vai convencer mais. Aí, já na eólica, já com a experiência na CPFL, uma grande empresa, ali foi um período de 3 anos e pouco, e novamente o Ricardo Balsalobre muda em meados de 20, meio da pandemia, né? No meio da pandemia. A pandemia virou referência para tudo. Foi antes da pandemia, foi depois? Foi no meio da pandemia. Foi julho de 2020. Julho de 2020. Isso aí. No meio da pandemia. Foi para ser diretor de operação e manutenção, que já é da tua praia, né? Operação e manutenção já é o teu tema, né? Vivi com isso. Isso. E agora é o cargo atual na Energimp. Conta um pouquinho dessa ida para a Energimp aí no meio da pandemia. O que te motivou, né? O que fez essa mudança aí? E esse momento, né? De lá para cá, e aí eu acho que tem um tema que a gente falou ali, né? Você viveu ou está vivendo a vida, a onda da eólica no Brasil, né? A gente começa em 2012, quando não tinha, vê a rampa e vê esse momento. Mas antes disso, como é que foi a saída ali em 2020 para a Energimp? Bom, Crispim, eu conheci o CEO da Energimp, Guido Lemos, e aí ele estava procurando por um diretor
Nós conversamos algumas vezes e eu passei a conhecer melhor a Energimp. E apesar de todo o respeito que eu tive e tenho pelas empresas anteriores, a Energimp, que não é uma empresa tão grande quanto as anteriores que eu passei, mas ela me trouxe desafios também que outras não trouxeram. E a gente, como profissional, uma coisa meio, né? Você quer ser desafiado, você além de querer ser desafiado, uma coisa que é muito importante, você quer ter a possibilidade de mudar algo, de deixar um legado, de construir algo diferente daquilo que estava. Né? E a Energimp tinha isso. Ela passava por um problema muito sério, existencial, vou dizer assim, vou explicar isso daí. Né? Então aproveita, vamos lá. Ela é uma empresa assim, que na hora que ele me explicou pelo que a empresa estava passando, mas o que eu também poderia fazer por ela, isso me atraiu demais, porque era uma transformação total. A Energimp, há 5, 6 anos atrás, ela era conhecida como uma empresa que tinha aerogeradores que pararam de funcionar. E isso é verdade. Em determinado momento, a frota da Energimp teve 85% da sua frota parada. Você imagina um parque eólico com 85% da frota parada. E com o mesmo defeito. O mesmo, né? O mesmo defeito. Então, o lado bom é que você aprendeu a resolver. Isso foi bom, foi otimista, não foi, né? Você viu? O lado cheio do copo, poliana. Porque, agora assim, eu sempre digo, né? O maior problema de um parque eólico, ele se chama defeito em série, que é aquele defeito que se repete em todos os aerogeradores daquela frota, ou daquele fabricante que você tem. Né? E isso aconteceu com a Energimp. O coração da máquina, que é o gerador, ele teve uma falha de fabricação. Você imagina que era o começo da energia eólica no Brasil. Sim. Então, quem estava entrando, as primeiras empresas, o risco era maior para elas, era uma tecnologia nova, equipamentos novos, ainda não estava validado no Brasil, não tinha histórico de outras operações. Né? A Energimp foi uma das pioneiras. E por ser uma das pioneiras, o risco é maior. E teve um incentivo do governo federal chamado PROINFA, que era um programa para incentivar as fontes alternativas de energia. Então, a Energimp, naquela época, ela instalou 5 parques no Brasil, mas o aerogerador dela teve um defeito em série que causou a parada, foi parando a partir do primeiro ano, os defeitos foram se repetindo nos demais, a tal ponto de ter 85% da frota parada. Numa época, lembra que eu comentei com você que no começo a dependência do fabricante do aerogerador era muito grande, ou seja, quem estava investindo não conhecia profundamente o equipamento, apesar de que no caso da Energimp, o fabricante era sócio também, mas era novo até para ele. Sim. Né? Era novo para todo mundo. O mesmo aerogerador que era fabricado, sei lá, na Europa, ele veio para o Brasil e aqui encontrou um vento muito melhor, ele se desgastou mais rápido. O esforço mecânico era maior, a vida útil dele foi diminuindo. Isso aconteceu com muita gente, se não com todos. Né? E aí nós tivemos... Você imagina investir, construir, querer ampliar seu parque gerador e de repente você vê o contrário disso acontecendo, tudo parando. Fiquei curioso agora, como leigo de um gerador, ou de um aerogerador, complexidade para você, porque vocês trocaram. Não, primeiro, aí o economista que ainda existe em mim ficou pensando, cara, 85% da frota, né, do parque, da potência dos equipamentos parado, como é que vocês sobreviveram? Essa é a primeira que veio na cabeça. Pô, 85%, como é que pagou o investimento, a conta, aquele negócio todo? Isso aí você conta para a gente. Mas a que eu queria te fazer sobre essa questão como é que você troca um gerador ou um aerogerador? Você deve ter que desmontar. Pergunta óbvia, tá? Desculpa. Você tem que desmontar aquela pá, você tem que tirar aquele gerador dali. Provavelmente, vocês repararam ou vocês colocaram um novo? Não, foram novos. Só que o fabricante ele já não tinha mais a fábrica, então a Energimp ela teve que procurar no mercado quem é que tinha um aerogerador, o mesmo projeto. Ele não era o mesmo fabricante, mas era o mesmo projeto.
E esse projeto ele veio de uma marca chamada Vensis, que é uma marca alemã. Todo mundo do setor de energia eólica que é de OEM conhece como uma marca muito boa, equipamento bom. Essa licença desse projeto foi vendido para a INPSA, na Argentina, que veio e construiu as máquinas da Energimp, foi vendido para a Goldwind na China e foi vendido para mais umas 2 ou 3 na Europa aí também. Então, quando o defeito aconteceu na Energimp... Ele não aconteceu de uma vez só, né? Ele foi acontecendo... Só que assim, um gerador desse, em teoria, era para durar 20 anos. A partir do primeiro ano, começou a falhar. Você imagina a tragédia que é isso para um investidor. Sim, total. Né? Quantos foram? E o fabricante, 242. Ninguém passou por isso na América do Sul, na América do Norte. 240. Talvez não tenha ninguém passando por isso no mundo. Tá? Porque foi meio que catastrófico mesmo. É terrível. É lógico. Porque todos os geradores tiveram que ser desmontados. Então, essas pás, guindaste ali, que é caro. É quase montar de novo. Nós fabricamos novos lá na China. A China fabricou, na verdade, né? Lá na Goldwind. Vieram de navio, foram distribuídos nos parques. E os parques da Energimp estão entre Ceará e Santa Catarina. Então não tem sinergia também para ajudar. Para ajudar, quase nenhuma. Então o desafio técnico e econômico foi muito grande. E acabou isso? Acabou. Tocou tudo. 100% dos geradores foram substituídos. Hoje a frota ela está 100% operacional. Ela tem os seus defeitos normais, como qualquer frota, nada é perfeito. Isso. Uma coisa que acontece muito em eólica, que não acontece em hidrelétrica, meus amigos de hidrelétrica vão saber disso. A eólica dá muito defeito, muito defeito. É todo dia parando o aerogerador, porque você tem... Às vezes você pega uma usina hidrelétrica de 100 megawatts, você tem 3 geradores lá dentro. Você pega uma eólica, você pode ter 50 ou mais. Ou seja, a estatística está aí, né? Vai falhar. Uma tecnologia nova em detrimento da hidrelétrica que tem muitos anos. Século mais. Vai falhar. Então, assim, o custo da eólica ele é maior, é mais complexo do que na hidrelétrica. Ainda assim, porque na hidrelétrica, em muitas usinas, você consegue armazenar um pouco de água lá no reservatório e você, às vezes, consegue a depender do defeito, resolver o defeito sem perder água. Muitas vezes isso é possível. Não 100% das vezes. Você sem perder água e logo sem perder energia. Sem perder energia. No caso da eólica, o vento parou, tem um filme que inclusive foi feito em função disso, né? E o vento levou, né? Então, assim, parou, perdeu. Então, a pressão em cima de quem cuida de manutenção de eólica é muito grande. Então, você não está julgando confete em cima de você, não. Também, né? Então tá certo. Também, estou valorizando também, claro, mas é uma verdade. É uma verdade. Para aproveitar para falar a verdade. Eu trabalhei com as duas fontes, eu sei que... E outra, você pega uma hidrelétrica, que é uma tecnologia madura e não sofre certos esforços que a eólica sofre, que é... A hidrelétrica você tem uma força ali da água tal, muito constante. Isso. A eólica é variação, muda na nacelle, gira para um lado, gira para o outro, o vento é maior, é menor, está girando. Ele é mais complexo, vai falhar muito mais. Né? Então o custo é maior. O problema são os defeitos que acontecem lá em cima do aerogerador, porque aí você pode precisar de um guindaste e aí o negócio é caro. Né? É isso que torna complexo. O acesso, então, não é o negócio. Quem cuida de manutenção de aerogerador tem que cuidar muito bem, porque também tem outra coisa, os problemas não acontecem da noite para o dia. Não acontece às vezes em 6 meses, 1 ano. Uma manutenção que você não faz bem esse ano, ou por 2, 3 anos, ela vai aparecer com 5, com 8 anos, até com 10 anos. E quando ela aparece, o problema de perda de geração e o custo financeiro para reparo, ele pode surpreender de maneira muito negativa quem é o investidor do parque eólico. E aí, para a gente temperar com tudo isso daí que você está dizendo, eu vou fazer até o seguinte, porque ele começa a gritar no meu ouvido, a gente vai continuar esse debate, mas aí eu vou ter que trazer ele para participar. Porque... Eu tenho medo dele. Não, ele estava... Quando eu falei, vai o Ricardo Bolsalobo, que você conheceu lá no Brasil de Power e tudo mais. Ele falou, eu queria ter perguntado um negócio para ele lá, você não deixou, eu vou perguntar agora, quando ele vier para o podcast. Então, Zóia, vem cá.
Ele tem um quadro dele, Ricardo, que é o Botando Pilha. E aí, a gente continua, esse papo tá bom sobre o momento, mas a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o Ricardo, 12, 13 anos de eólica, né, ele foi da fonte hídrica, foi para a eólica. E ele viveu, pode dizer que todos os momentos da eólica no Brasil, do nascedouro, né, você contou aqui, está contando, do momento que ela começa a rampar, da chegada de empresas fabricantes, de outras empresas EPCistas, enfim, né? Eu acho que talvez é um similar do que eu vi e vivi na solar, você viu e viveu e está vivendo na eólica. E aí, ele falou, eu fui em 2 Brasil Wind Power, ele foi? Foi, 24 e 25, estava lá, andou no robô lá também, tudo. E ele falou, Guilherme, vamos perguntar para o Ricardo o seguinte, é um momento diferente, né? É um momento onde está todo mundo preocupado, né? Vou citar aqui a Elbia de novo, porque é a voz do setor, né? É a CEO da Beólica. Ano passado ela falou sobre isso, momento desafiador. Esse ano de novo, né? A gente sabe de tudo que o setor está vivendo. O setor elétrico como um todo, a eólica não escapa, já falei isso aqui. O Ben Beckwell, CEO da Global Wind GWEC, Global Wind Energy Council, que é o que concentra, esteve aqui também, conversou com a gente. O que ele quer saber qual que é a expectativa, né? Para onde que o vento aponta, né? Aí eu vou usar até a frase da camisa que eu vim em sua homenagem, né? Vento, ventania, me leve com destino. Está aqui, ó. Não sei se está aparecendo aí, mas está aqui. Esse vento, ventania, ele quer saber, vai levar para onde? Quando ele faz a pergunta, ele dá opções para responder? Pode fazer um xizinho? Não, com todas as alternativas assim. Não, por isso que ele bota a pilha, entendeu, sim, Ricardo? Então, assim, qual que é a expectativa, né? O momento desafiador, o famoso momento desafiador. E aí? Crispim, olha... Zóia, eu só tatuo. Não foi você, foi o Zóia. Ele. Zóia é o seguinte... Eu não faria uma pergunta dele. Eu não faria isso, né? Uma pergunta tão difícil como essa, porque o setor, quem atua no setor, espera que ele continue crescendo, que ele continue avançando. É isso que todo mundo espera. É isso que vai acontecer? Só o tempo dirá, Crispim. Porque nós estamos passando um momento no setor que não é bom. O setor ele está em queda. Uhum. Novos parques estão muito difíceis de serem viabilizados. Uhum. Os que estão aí estão sofrendo demais com uma palavra muito complexa que todo mundo conhece. Tá aqui 100%. Que é o curtailment. Até o pessoal que grava a gente ali, os meninos que vocês não estão vendo atrás da câmera, já sabem de curtailment. De tanto que já foi falado aqui. Então, assim, o setor ele tem um desafio para quem está desenvolvendo novos projetos e tem desafio para quem está operando e nada disso era esperado. Como é que faz? Isso assusta o investidor. Então, só que também não é a única coisa, né? Não é só a fonte de eólica que tem assustado os investidores. Sim. Porque será que é possível se investir em solar atualmente? Também, nesse momento. Está difícil também. Acredito difícil. A tarifa de energia lá para o consumidor final é alta, mas para quem está gerando a energia e vendendo no Mercado Livre é baixa. Não fecha a conta, não viabiliza novos projetos. Então, assim, eu sou torcedor do setor, espero que ele volte aos trilhos o mais breve possível. Eu só não consigo afirmar para você quando isso vai acontecer. Ele vai, com certeza vai, porque tudo na vida é cíclico e ainda mais no nosso país. Né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de baixa que tem muita gente boa trabalhando para reverter isso daí, tanto os investidores, os empreendedores, mas também a própria AB Eólica, o governo federal, né, o meio político, está todo mundo entendendo o que está acontecendo e um trabalho muito grande está sendo feito para tentar reverter isso daí. Se está sendo feito algo, daqui a pouco isso vai ser revertido. Só não consigo te dizer se é o ano que vem ou daqui 3 ou 5 anos. Por enquanto, o setor não vai bem. Mas aí, Ricardo, a gente não usou a palavra, né, a famosa palavra, ele já perguntou para muita gente sobre isso também,
que é o curtailment, é o corte de energia, né, que você trouxe aí, um dos problemas, né? Mas aí, um papo que a gente teve ali há pouco, não falta carga? Eu tenho um sentimento de que falta carga. Ou seja, a gente vem, eu falo setor, o setor, né, a solar, a eólica, a hídrica também querendo retomar, aí a gente fala do biogás, né, biodiesel, o nuclear que a gente está falando aí, quer dizer, todo mundo que está defendendo, o gás, né, a gente falou do gás há pouco, enfim, querendo ampliar a sua geração. Normal, natural, isso é um processo de crescimento, todo mundo quer crescer. Mas eu vou colocar mais potência no sistema que hoje não consegue consumir toda essa potência. A gente não vai ficar esbarrando no mesmo problema? Você está fazendo uma pergunta mais difícil do que a do Zóio. Você falou que a pergunta mais difícil era dele. Você fez mais difícil que a dele. É até papo, Ricardo, não é nem pergunta, não é elocubração, como diria meu avô. Mas assim, que eu acho consigo disso? entender. Eu acho que o próprio setor tem dúvidas sobre isso. Você acha? Eu acho. Porque eu escuto diferentes explicações por diferentes players, né? E para mim o que me chama muita atenção é o fato do curtailment ele ter acontecido. Existe uma data de início dele, que é o blackout de agosto de 2023. Sim. Se a gente pegar o gráfico de corte de energia, né, de curtailment, antes dessa data era quase nada, era irrisório. Se você pega o gráfico depois dele, é muito grande o que tem sido de corte. Agora então, você que está botando pilha. Não, sou eu que estou. Eu aprendi com você. Eu aprendi com você. Assim, então isso me chama muita atenção. Né? Então, talvez não exista uma única resposta. É que, às vezes, eu vejo algumas reportagens apontando, olha, é o excesso de GD. Outros vão na linha, como você comentou, é o excesso de geração, falta consumo. Falta carro, falta consumo. Outros, linhas de transmissão que não foram construídas. Que também é um pouco, mas mesmo que você traga ela de lá para cá, lá do Nordeste para cá, e que você não consegue fazer uso dela, você vai ter agora sim, corte também. Você não poderia construir usinas sabendo, ou imaginando, ou prevendo, ou planejando que você ia um dia ter que pará-las porque não tem geração. Né? Então é complexo. Tem a discussão. Na sexta-feira, eu estava te comentando, eu conversei com um bom amigo do setor, o Wagner Ferreira, que já esteve aqui, que hoje foi diretor na Abrad, diretor jurídico, e hoje é sócio no Caputo Basso Serra, que é um escritório de advocacia. Eu falo que os advogados, inclusive, estão, de certa forma, com muita demanda. Né? E ele tem uma linha que ele acredita, que diz, alguém errou. Assim, né? O planejador, assim, quem está na questão do planejamento, deveria, que é o que você está dizendo aí agora, deveria ter olhado. Peraí, se eu permitir essa quantidade de geração, provavelmente eu vou ter algum problema ali na frente se o crescimento de consumo não acompanhar da mesma forma. Para mim, a gente pode debater sobre isso, porque é alguma coisa alguém dimensionou mal aí, né? Ou não estou dizendo nem que foi má fé, longe disso, né? Nem negligente, né? Mas assim, faltou, falou assim, não, peraí, vamos fazer uma conta aqui, mas e se entrar tudo isso? Nós vamos ter consumo para tudo isso? Né? Aí tem a questão da GD também, aí o pessoal fala, armazenamento resolve. Eu, particularmente, acho que armazenamento ajuda, vai minimizar, mas não vai resolver, porque mesma coisa, você armazenou, em algum momento você tem que usar. Se não tem carga, você continua. O que eu posso assim, adicionar é que o setor elétrico brasileiro é muito complexo, é muito grande. Ele é muito grande, né? A gente, quando compara o tamanho do sistema brasileiro e coloca ele, né? Já viu aquelas figurinhas? Você pega o sistema brasileiro e coloca em cima da Europa inteirinho, o tamanho da Europa, aqui é só o Brasil. Né? Então, assim, ele é muito complexo, vai exigir cada vez mais competência de quem está por trás do planejamento, da operação e de todos os players também. Né? Eu imagino assim, que por tudo que eu já vi até agora, não vai existir uma resposta única, ela tem contribuições de várias áreas que chegaram aonde nós chegamos hoje.
Perfeito. Voltando no teu momento eólico, e aí por isso eu quis, né, trazê-lo, porque ele queria contextualizar isso, mas também uma série de oportunidades, de uma certa forma, né, Ricardo? Porque, e aí, olhando numa perspectiva mais particularizada de vocês na Energimp, eu falo isso porque tem um jargão no solar que a gente usava, que são os órfãos do solar, né? Eu acredito que é possível que você tenha os órfãos da eólica, né? Porque a hora que você vê, a gente tem visto nos últimos anos, uma série de empresas globais que estavam no país e não estão mais, mas elas tinham ativos aqui, né, produtos, geradores e tudo, né, e uma série delas, a hora que elas vão embora, elas deixam aí uma dúvida, uma preocupação. Se ela fabricava um equipamento e antes eu comprei, eu investidor, eu dono de um parque, eu vou comprar porque é da empresa XPTO e ela está aqui, qualquer coisa, e aí de repente você descobriu que ela foi embora, não está mais aqui, e eu estou com o equipamento dela, o diretor de OEM deve dar uma coçada, opa, peraí, agora. E aí, como é que é isso, né? Como é que é esse momento? Desse momento todo, o que vocês... Aí, Energimp, como é que vocês estão olhando? Qual a estratégia? Vocês têm parques próprios, eu sei, você comentou, mas também há a possibilidade de uma gestão de serviço de parques de terceiros. Como é que vocês estão surfando nesse momento? Sabe o que eu vejo assim na Energimp? Ela passou um problema tão sério, que foi o defeito em série que eu te falei, né, dos geradores, e ela teve que se mexer tanto, ela teve que pensar fora da caixa, ela teve que fazer muita coisa que ela não faria se não tivesse um problema tão grande como ela passou. Uhum. Na hora que ela teve que se mexer para resolver isso, ela conseguiu resolver, mas ela ganhou maturidade, ela aprendeu muita coisa. A ponto de, a partir desse ano, comecinho desse ano de janeiro de 25, nós estávamos tão preparados na gestão de OEM que nós resolvemos encerrar o contrato antecipadamente com o fabricante, né? Não era o fabricante original da máquina, mas é quem prestava serviço, e nós decidimos, olha, nós vamos fazer nós mesmos essa gestão de OEM. Agora, para fazer isso, a gente precisava de um time super capacitado, com experiência, precisava vir de cima para baixo essa definição de que eu vou conseguir operar e fazer manutenção de maneira primarizada sem o fabricante, porque ele é muito importante. Para você não estar com ele mais, é uma decisão muito séria. Sim. Não dá para ser da noite para o dia. Nós montamos uma estratégia na Energimp de 2 anos, durante 2 anos, nós ficamos trabalhando para podermos pegar tudo aquilo que o fabricante fazia e trazer para dentro de casa. Sabe por quê? Existem 3 coisas muito importantes quando alguém pensa em primarizar, em trazer para dentro o OEM. 3 coisas fundamentais. Primeiro, tem que fazer sentido econômico. Se você fala assim, eu quero tirar o OEM do fabricante ou de quem quer que seja, eu vou trazer para dentro de casa. Primeira coisa. Faz a conta. Faz a conta. Vai entregar um resultado financeiro? Vai. Opa, passou no primeiro crivo, importantíssimo. Se ele não passar nisso, nada avança mais na empresa, né? Segundo ponto, tecnicamente, o fabricante ele tem acesso à máquina num nível de profundidade que para você não ter ele fazendo aquilo, você vai ter que resolver isso daí. Sim. Né? Ou você resolve internamente, ou com um outro parceiro, ou mantém uma ligação com ele. Mas, tecnicamente, quando você assume a gestão, você não pode deixar a peteca cair. Você tem que fazer a mesma coisa ou melhor. Uhum. Né? O olhar do dono não é o que engorda a boiada, o porco. Então, assumiu a gestão, tecnicamente a gente tem que fazer melhor. E o terceiro ponto, Crispim, que tem muita gente ainda não falando no setor, e eu faço questão de destacar aqui, que é a extensão de vida útil. Os contratos de OEM, que geralmente duram 20 anos, ou então vão de 5 em 5, 10 em 10, mas 20 anos. Esse é um projeto de um parque eólico. Quando chegar aos 20 anos, existe uma pergunta, faz o que com o parque eólico? Se você perguntar isso para muitas empresas de energia, elas ainda não sabem. Por quê? Porque elas estão
10 anos atrás, os parques estão com 10 anos, estão com 8, estão com 12, estão com 13. A Energip, como foi uma das pioneiras, ela já chegou lá na frente. Ela teve que pensar nisso. E aí nós estudamos e chegamos à seguinte conclusão. Se o contrato de OEM ele vai ficando mais caro ano a ano, com 20 anos, ele vai estar no topo do que é o mais caro. Se a empresa pensa em estender a vida útil, por quanto tempo? Por 2, por 3, por 5, quiçá 10, e ela mantiver isso terceirizado, o contrato vai estar muito alto. Então, para resumir nesse ponto, para estender a vida útil, o dono do parque ele vai ter que ter uma operação primarizada. Essa é uma premissa para nós. Isso que nós entendemos, já nós estudamos. Então, assim, tem que passar nesses 3 crivos. Passou nisso, vai dar certo a primarização. É o começo de caminho de primarização. Tem uma frase forte aí. Para estender vida útil, tem que primarizar. Para estender vida útil do parque, a empresa tem que trazer para dentro a gestão do OEM. Esse é um conceito meu. Tá. E meu time também. Não, bom que está gravado, né? Nós vamos ver isso para validar daqui a uns anos. Falar, o Ricardo já tinha falado. Falou isso, então, porque assim, e não é difícil de se pensar. Não é difícil. Se o contrato ele vem subindo ano a ano, ficando mais caro, sim, ele depois dos 20, ele não vai se manter ou diminuir, ele vai subir exponencialmente. Uma pergunta que eu queria te fazer. Solar, eu sei. Da eólica me chamou, eu fiquei curioso. Qual é o tempo de solar? O pessoal fala, 25 anos é a média de um parque. Uma placa solar, um módulo solar, sistema solar vai te entregar energia por 25 anos. A gente sabe ali um número, aquilo cai para 80%, 82%, é o número mágico, é 25%, estão falando hoje em 30 anos. De uma eólica. De uma eólica é 20 anos. Os projetos foram para 20 anos. Okay. Se você pega os manuais de fabricante dos aerogeradores, eles falam 20 anos. A questão é, quando chega aos 20, você vai ter máquina bem conservada e vai ter máquina má conservada. Vai ter aquele que fez boa manutenção, levou a sério e gastou para fazer a manutenção, parou a máquina e fez a manutenção, e vai ter aquele que nem tanto assim. Então, quando chegar aos 20 anos, quem cuidou bem da manutenção, fez aquilo que devia, fez a lição de casa, e olha, a maioria das vezes é fazer o arroz com feijão, é fazer o que tem que ser feito, não é inventar moda, é fazer o que a máquina precisa. É um sprayzinho daquele de óleo ali naquela engrenagem, rodando. É tudo. Existe um plano de preventiva que ele tem que ser cumprido, muito bem cumprido. Se isso acontecer, quando chega aos 20 anos, essa máquina o dono do parque vai olhar e vai falar o seguinte, o que eu faço com ela? Será que eu consigo estender a vida útil? Existe um estudo que foi emitido pela EPE, aqui no Brasil, alguns anos atrás, que eles fizeram uma pesquisa. Escuta, o que vão fazer com os parques do Proinfa, que eles são os primeiros, né? O que vai acontecer? Eu já estou curioso aqui. Mais ou menos 1.200 megawatts de energia eólica do Proinfa. O que vai ser feito? Só que eles pesquisaram no Brasil, isso faz uns 4 anos talvez, e aí pouca gente ainda tinha essa definição. Mas sabe o que eles fizeram? E é isso que eu queria destacar. Eles pesquisaram na Europa. O que lá está à frente daqui em tempo de operação em existência. O mesmo caso do solar que a gente... Mesmo caso. Então, o que a Europa fez? 80% dos parques eólicos que chegaram a 20 anos, os proprietários estenderam a vida útil do parque. Pegaram o mesmo aerogerador e tentaram prolongar a vida dele. 10% trocou por máquina nova, e aí é parque novo. E 10% eles fizeram algum tipo de retrofit na máquina, tentando aumentar um pouco a potência dela. Apenas 10% fizeram isso. Bom, peraí, então vamos lá. Se a Europa, 80% dela, ela pegou o mesmo parque e levou ele alguns anos a mais de operação, o que se apostaria que o Brasil vai fazer? Essa é a minha análise, particularmente, e eu acho que o Brasil vai fazer algo muito parecido. Agora, tem o jornalista, o entrevistador enxerido, né? Demais da conta, né? Mas você também disse, lá no início da nossa gravação, que a gente aprendeu aí, porque tudo bem que o conceito da fonte é o mesmo, mas o vento é diferente, o desgaste é diferente, enfim, tem algumas variáveis que são diferentes, de repente, daqui quando foi colocado aqui, que se comparou com a Europa, eu imagino que tenha sido assim. Você acha que isso não pode influenciar? Sim.
É o desafio do Brasil. Ou seja, você sabe não por quê? Não está certo. A gente tem um talvez aí, certo? Mas sabe o que acontece? A gente fala muito aqui no setor que essas máquinas que estão no Brasil não foram tropicalizadas. O que é isso? Não foram adequadas para o vento daqui. Sim. Né? Então você imagina uma máquina que opera na Europa, que o fator de capacidade é 20, 22, sei lá, um pouquinho mais. E é frio. Ele chega aqui, coloca essa máquina no Nordeste, vai para 40. Sim. Tem máquina que é muito mais que isso. Então, o esforço mecânico daquela máquina é muito maior do que se ela operasse na Europa. Eu tive acesso a um estudo, há uns anos atrás, que mostrava que esse esforço mecânico adicional fazia com que a máquina que se projetou lá na Europa, que era para operar 20 anos, aqui no Brasil ela ia operar 11. Mas significa que ela vai acabar com 11? Não, vai dar mais manutenção, vai quebrar mais, o custo vai aumentar. Tá, mas em compensação também, ao longo de 11 anos, provavelmente ela te entregou mais energia do que se ela tivesse lá nos 20 anos de Europa. Mas aí o cara que modelou, ele modelou com a energia daqui, fez conta daqui, ele só esperava a energia e não o nível de defeito. Entendi. Não o nível de defeito que está acontecendo aqui. O que acontece? As gearbox surpreenderam no Brasil. Quem? As gearbox, que é a caixa multiplicadora de velocidade. Né? Você tem as pás, tem o gerador, na nacelle tem a caixa de engrenagem no meio. E a gente não desenvolveu tecnologia própria na hora que a gente começou a olhar para isso, não? Como assim própria, você fala? Olhar para uma coisa que foi pensada para lá, começou a colocar aqui, começou a dar problema, como é que eu resolvo isso daqui? A gente não fez isso? Mas o fabricante ele é de fora. Entendi. Ele montou a fábrica daqui, mas para ele validar tudo isso que você está falando, precisa do quê? Tempo e dinheiro. Ele teria que desenvolver o projeto adequado para cá, colocar modelos instalados, algumas máquinas, e operar por alguns anos, para daí ele validar e aí vender aqui. Mas o mercado não cresceu assim. O mercado foi incentivado. Vamos pro Inf, vem. Isso. E aí, quando chegou esse momento, e aí vieram você não tem nem tempo nem dinheiro. Então, assim, é um mercado complexo para quem faz gestão de OEM. Ele é. E surpreende o investidor, que não esperava que haveria tantas falhas. Olha só, no começo, essas gearbox falhavam muito. Agora, falham muito mais, porque estão ficando mais velhas. As pás do aerogerador, que não eram para ter tantos problemas assim, tem dos mais variados aqui no Brasil. E o gerador elétrico que está lá dentro, que todo mundo olhava para isso assim, não, isso aí está tudo bem, ele está protegido, bom, né? ele ok, estamos cuidando bem, começaram a dar problema nos últimos anos. Então, hoje tem gerador queimando, gearbox quebrando e pá, dos mais diferentes problemas. Por que eu falei dessas três peças? Porque ela precisa de guindaste para ser substituída. E aí é que é o problema. A peça é cara, o componente é caro, mas o guindaste é caro e mais um pouco. Entendeu? Então, chega a ser quanto representa em percentual, às vezes? Não, eu não sei te dizer em percentual. O que eu tenho na minha cabeça aqui, meu time também, é que todo ano nós vamos precisar de guindaste na nossa frota para trocar alguma coisa, porque vai quebrar alguma coisa. Também vocês tiveram uma ideia de colocar essas pás lá em cima? Não sei o que colocar lá em cima. E tem também os rolamentos das pás. Você imagina que as pás, elas giram 90 graus, ok? Existe uma engrenagem fazendo isso ali. Se essa engrenagem quebra, só guindaste para trocar. Então... O Ricardo... É complexo a manutenção. Não, já. Não. Por isso que eu tenho que valorizar o time de OEM. Com certeza. Também. Então, e aí, como é que vocês têm tratado tudo isso daí? Não, a nossa empresa, nós aprendemos, eu tenho isso como conceito, eu tenho 5 gerentes na Energimp, nós temos a mesma cabeça, e a diretoria da empresa também, de que não falhem na manutenção preventiva. Não falhem. Não falhar. De falhar. Não deixem de fazer. Preventiva é essa que tem que ser feita? Vá fazer. Checklist, faça. Faça. Vou ter que parar e gastar um pouco de tempo e com isso... Não, mas eu acho que tá bom. Tem que fazer. Só que tem... Mais dura ainda. Mas sabe o que tem que fazer? Só que para fazer isso, ele é tão complexo porque você precisa mapear todos esses defeitos, planilhar isso, dividir o que é para esse ano, para o ano que vem, para 3, para 4, 5 anos, o que vai chegar de defeitos. É super complexo essa gestão, esse planejamento de manutenção. Não é só isso não. Mas se não fizer, vai quebrar a cara. E a gente não tem essa cultura, né? Aí a gente, né? Nós aqui, né? Nós Brasil, né? A gente você sabe que... A gente não tem essa disciplina
né? Nem a cultura e nem a disciplina. Talvez as duas coisas até andem juntas, né? Esse é um problema nosso, né? Sobre isso. E aqui é uma coisa minha, meu entendimento. Qualquer coisa a gente edita também. Nossa, agora. Se arrepender, se você for... Eu não vou dizer que é o setor que pensa assim, é um pensamento meu. As empresas, elas têm uma visão de curto prazo. Quando muito, médio prazo. Poucas conseguem pensar a longo prazo, e eu penso para 10 anos ou 15, mas tem coisa que eu tenho que fazer hoje. Sim. E eu estou falando de manutenção. Sim. Manutenção preventiva que eu tenho que fazer hoje, tal, se eu não fizer, ela vai afetar lá na frente. E lá ela vai estar mais cara, e muitas vezes essa equipe que estava aqui cuidando, o gerente, o diretor, o coordenador, o engenheiro, não está mais na empresa, e aí aqui ele ficou um passivo que o acionista vai ter que se virar para resolver. Então, tem que ter um pensamento de longo prazo, tem que ter uma estratégia de longo prazo de manutenção, dentro das empresas de energia eólica. Para a gente chegando nessa reta final, papo bom, é a hora que eu realmente, Guilherme Crispim, o mensageiro elétrico, acaba aprendendo bastante, porque é um mundo mais novo para mim, né? O mundo eólico é um mundo mais novo, né? Eu fico fazendo os paralelos aqui, você estava falando dessas experiências que vocês... o setor foi aprendendo ao longo do caminho. Eu fico olhando para o solar, que eu tive mais próximo, né? Solar aconteceu muito isso, por exemplo, com o inversor, né? O inversor suporta determinada temperatura. Chegou aqui no Brasil, cara. Não, uma coisa é um inversor trabalhando na Alemanha, frio e tal, tudo. Vai colocar um inversor trabalhando lá no Piauí, tá louco? Como é que não é a mesma coisa? Então você tem que adaptar. Então no paralelo, né? Do que você está trazendo. E aí, o que é um benchmarking global de um trabalho bem feito de manutenção? Tem isso na eólica? Assim, não existe um padrão universal, não existe. Existe um benchmark, mas ainda assim ele é informal. Não é formal, está aqui o manual, siga isso. Certo. Não tem. Mas isso traz... para as empresas, muito liberdade de ação. Então, assim, e aquilo de novo que eu falo, não é algo complexo que resolve. Eu vou te dizer, você tem que ter uma boa manutenção muito bem feita, você tem que ter os times preparados e capacitados, você tem que ter um time, que nós não falamos até agora, que entenda de performance de equipamento, porque quando você olha um aerogerador, será que ele está girando o máximo que ele pode ali? Quem trabalha com ele sabe que ele pode estar girando, mas existem perdas na geração que, se você não estiver cuidando, você nem está vendo, nem está perdendo. Um está entregando, vou falar número hipotético aqui, tá? Um está entregando 15, o outro está entregando 20, você acha que o de 20 está muito melhor, mas, na verdade, o de 15 está entregando tudo que ele pode entregar, o de 20 está devendo. Pode ter limitações, problemas, né? Sim. E aí, Crispim, queria destacar uma coisa aqui para a Energimp, porque... Assim, eu tenho que jogar confete, porque, cara, nós estamos fazendo... Agora é na empresa, né? Aquela hora foi em você, agora... Joguei para o time inteiro, isso, né? Beleza, agora para a empresa. Tá certo. Porque a Energimp, ela conseguiu, por causa de um grande problema que ela passou, ela resolveu bem a tal ponto de que ela falou, vamos criar uma empresa de prestação de serviço. Por quê? Porque o setor ele é muito carente de qualidade de serviço, de qualidade de manutenção, de gestão de performance de máquina. E nós temos hoje na Energimp o único ISO 9001, que é de auditoria de qualidade de manutenção de aerogerador. Imagina que tem alguém fazendo manutenção lá em cima no aerogerador. Alguém tem que fiscalizar o que esse time está fazendo. Tem empresas que nem tem essa fiscalização. Nós temos. E esse nosso time nós estamos desenvolvendo tanto a ponto que nós tiramos uma ISO 9001 sobre isso. Sobre o teu e nós processo. Oferecemos isso hoje ao mercado. Nós podemos inspecionar máquinas para outros players. A mesma coisa com serviços de operação e manutenção. Hoje nós oferecemos no mercado, a Energimp oferece gestão de operação e manutenção para outros players. Porque sabe o que acontece? Primarização, que eu defendo tanto, eu entendo que não são para todas. Não dá, por vários motivos não dá. Mas para aquela que não dá, eu quero que ela saiba que a Energimp pode ser um parceiro e fazer para ela. Não dá, mas ela tem que fazer, né? Ela tem que fazer. Então, assim, e da Energimp é bom porque venha ver o que nós estamos fazendo aqui dentro, na área de operação remota, e tudo isso eu comentei até agora, e vá até os parques. Nossos parques estão de portas abertas para quem quiser conhecer, e esse pacote de serviço que nós aplicamos dentro da Energimp, ele está hoje oferecido ao mercado. E nós temos vários players, inclusive, nos procurando,
cotando com a gente e em breve nós vamos estar anunciando aí essa gestão de OEM que nós estaremos fazendo para outros parques, porque nós acreditamos muito no que nós fazemos e nós temos um incentivo do acionista da empresa, do conselho de administração, da diretoria, para a gente oferecer isso ao mercado. Deixar aqui uma sugestão, tem um quadro nosso chamado E-Debate, tá ligado? Vamos trazer essa pauta, quem sabe, com o próximo podcast, chamar o Guido, enfim, o pessoal que está no setor, para a gente debater isso aí, que acho que é um ponto que ele não vem quando é esse quadro, normalmente ele só não participa, já está bom. Mas você faz pergunta igual eu faço pergunta mais complexa. Muito bem, Ricardo, excelente, reta final aqui desse papo nosso, né? Poderia ir longe, tem muita coisa. Mas eu queria saber qual foi o momento mais elétrico da vida do Ricardo Alexandre Balsalobre Barbosa. Nome grande, né? Grande, nome de príncipe, de negócio bacana. Olha, assim, ao longo da carreira, a gente tem muitas dificuldades. Muitas. Umas são grandes, outras são maiores que essa. Né? Então, assim, eu poderia destacar várias. Mas como eu sou uma pessoa que gosto muito de incentivar a questão de carreira, crescimento de carreira, inclusive estou com um projeto, estou escrevendo um livro sobre isso. Legal. Sobre crescimento de carreira. Ou seja, não bastasse o podcast que você já está fazendo agora, que foi para essa vida também um livro. Meu livro, estou com 25% escrito dele, é sobre carreira. Então, eu quero trazer um ponto sobre isso. O momento mais difícil para mim foi quando eu tive que largar o meu emprego numa estatal federal chamada Furnas, que hoje é a Axia. Né? Eletrobras, agora a Axia. Exatamente. Eu era concursado dela, trabalhava em Campinas, morava em Jaguariúna, estava super bem ali, no centro de operações, que eu comentei com você. Festa de rodeio. Só que eu era técnico, e aí eu fiz engenharia, eu falei, e agora? Eu tenho que buscar oportunidade no mercado. E eu saí de um emprego que tinha estabilidade. Isso, a tal e eu fui para o mercado procurar aplicar o curso de engenharia que eu tinha feito. Só que eu tinha 34 anos de idade, casado com 2 filhos, saí do estado de São Paulo, que era o meu estado, fui morar em Goiás, longe de casa, peguei uma empresa que não tinha nada a ver com Furnas, era uma startup no Brasil, que era Contour Global. Né? Então, essa mexida na cabeça, ela exigiu muito de mim e muito de apoio da família, especificamente da minha esposa, que se ela não apoiasse, não fosse comigo, eu não teria caminhado essa carreira profissional que eu tenho trilhado. Né? Então, de tantos desafios, foi esse, de largar uma empresa que era público para ir para o privado, numa empresa menor, que eu nunca tinha feito aquilo, era para ser líder, eu não era líder. E foram muitos desafios, mudando com a família, isso foi muito desafiador. E depois que te levou, depois você contou. Depois me levou para Natal, né? E de Natal não sai mais, né? Não pretendo sair. Então, esse foi um desafio muito grande. Legal. Que eu deixo aqui como um incentivo para aqueles que estão estudando, que estão querendo crescer na carreira. É possível, mas requer atitude, requer coragem, escolhas, né? É isso aí. Cada escolha tem uma negação. Pode ser que você acerte, pode ser que erre. Sim, faz parte do jogo. A gente tem que estar aberto. É isso aí. Né? Ganhar e perder faz parte. Então, esse foi um momento muito desafiador para mim. Muito bom. Muito bem, senhoras e senhores, né, que estão conosco até aqui, até esse ponto final. A gente teve aqui mais uma excelente conversa, mais uma boa conversa no Diário de uma Vida Elétrica, no DUV. Já entrando na reta final dos agradecimentos, agradecer ao pessoal da Fontana Filmes aqui. A gente está no estúdio da Fontana Filmes em Campinas, que vem contando essas histórias conosco. Agradecer ao marketing do DUV, né, a agência mágica, marketing empresarial, que apoia a gente também na divulgação do que a gente faz. Agradecer, claro, sem nenhuma dúvida, e agradecer muito a Trael Transformadores, QR Code da Trael aqui. Agradecer a TTS Energia e a TUV Highland, QR Code primeiro da TTS aqui, ó, tá aí a logo, QR Code da TTS e agora logo, QR Code da TUV Highland, porque vocês permitem que a gente conte essas histórias. E claro, Ricardo, muito obrigado você por ter vindo, ter saído na madrugada lá de Natal, que eu sei que você gosta de lá, então tá aqui já é um agradecimento. Privilégio. Obrigado de verdade, história boa, é coisa que a gente aprende, então a gente já tinha tido a oportunidade ali de conversar naquela oportunidade da Brasil Wind Power,
e me ensinou muito, tem me ensinado muito sobre o setor eólico. Valeu mesmo. Legal. Obrigado por estar aqui conosco. Valeu, eu que agradeço. Valeu. Obrigado. Olha lá. Valeu, gente. Até o próximo Diário de uma Vida Elétrica. Até lá. Um abraço.